E aí, pessoal, o que aconteceu há pouco no aeroporto explica muito do que a gente sente e pensa de Renato Portaluppi. O contraditório, o rei, o mito. O que a gente pode dizer desta grande figura da história do Grêmio? César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Porque eu estava lendo a carta de despedida de Renato Portaluppi do Grêmio. E ela começa assim: quando o meu telefone tocou em setembro de 2016 e do outro lado da linha estava o doutor Adalberto Praz, não precisei nem esperar ele terminar de falar. Estou dentro, doutor. Pode contar comigo que estou voltando. E completa Renato na carta: o Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca. E quando a gente lê e começa a tentar entender o que aconteceu nesses 5 anos, quase 5 anos de Renato Portaluppi aqui, é obrigatória a nossa lembrança e remeter tudo que a gente está pensando ao passado. Por que é preciso colocar isso? Porque o menino que vem de Bento Gonçalves lá em 80 e começa a sua campanha como jogador, um ponteiro direito, forte, vigoroso, que 3 anos depois conquistaria o mundo com o Grêmio com 2 gols lá contra o Hamburgo no Japão, não se resume a um telefonema, não se resume a uma história aqui e uma história ali. A grande história de Renato Portaluppi se confunde com a história do Grêmio, sobretudo a história dos grandes títulos do Grêmio. Seja o Campeonato Brasileiro de 81, seja a Libertadores e o Mundial, seja o Renato já senhor treinador, seja as passagens que não foram tão boas também. Renato Portaluppi constrói em cima dessa relação com o Grêmio algo muito particular. E o que a gente precisa dizer sobre essa particularidade? O que aconteceu no aeroporto hoje à tarde. Renato se despediu do Grêmio ontem. Renato com Covid, conseguiu se recuperar, foi liberado pelos médicos e voltou para o Rio de Janeiro, onde mora com a sua família. Até aí, tudo normal, dentro de uma normalidade da relação de empresa e de empregado. Renato saiu do Grêmio, Renato voltou para sua casa. E o que dizer dessa relação do torcedor quando, em meio a uma pandemia, uma multidão de gremistas vai ao aeroporto para se despedir do ídolo? Que esse mesmo torcedor, e é preciso dizer isso, estava sim incomodado com o rendimento do Grêmio, estava sim incomodado com o próprio trabalho do técnico Renato nesses últimos meses. E isso não invalida a paixão e a idolatria do torcedor com relação à figura de Renato Portaluppi. Renato supera o trabalho. E isso que é preciso que a gente coloque numa situação como essa, sobretudo para fazer um entendimento de como as coisas funcionam na vida da paixão do torcedor. E é sobre esse o ponto que me parece fundamental que a gente lembre. Nós, quando torcemos para algum time de futebol, no nosso caso para o Grêmio, entendemos além até mesmo do resultado. Isso não impede que a gente peça a saída do treinador, que a gente brigue muitas vezes com uma escolha aqui ou uma escolha ali do técnico Renato Portaluppi. Mas quando ele deixa de ser um funcionário do clube, volta a idolatria, que é o resumo de toda a história que começa com: o Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca. Todos que têm a relação de entender o Grêmio acima do processo, tem no torcedor do Grêmio a idolatria, o abraço, o carinho. E foi o que o torcedor fez hoje. Linda a manifestação do torcedor, porque ela supera qualquer outra situação. Nós já vimos tudo. Nós já vimos o jogador lotar aeroporto quando chega, nós já vimos jogador ser idolatrado quando faz um gol, mas nós nunca vimos um ídolo ser abraçado até mesmo na saída. E não uma saída comum, mas não, uma saída por desgaste. Por desgaste. É impossível não dizer que o torcedor estava incomodado. E ninguém tem vergonha, nem precisa ter vergonha de entender que isso faz parte também do futebol. Se incomodar com o trabalho de um profissional faz parte. Agora, quando isso sai da linha do esporte e entra por uma linha de paixão e idolatria, a gente precisa aplaudir e precisa entender até mesmo a grandeza, não só do ídolo, do rei, do mito do Renato, mas também do coração do torcedor.
que não tem que se sentir nem um pouco abatido se as coisas nesse momento não deram certo com o seu ídolo. O torcedor do Grêmio dá uma lição hoje da relação que deve se ter com as figuras históricas, com o respeito à história. E o Grêmio dá hoje talvez o grande abraço que alguém merece ter. A gente, incomodado de fato com algumas coisas que aconteciam aqui, que podem ser fadiga de metais, coisas do mundo real do futebol. Botou o Tassiano, não botou fulano, botou o Bressano. Isso termina e a idolatria não mexe. E esse encantamento que a gente tem que ter, e me parece que essa é a grande, mas a grande lição desse fato. Eu fiquei encantado, emocionado com as imagens que vieram do aeroporto. Por quê? Porque eu entendi que é exatamente essa relação. E é em cima dessa relação que a gente precisa aprender. Aprender. A gente deve ser muito firme nas nossas posições com relação ao nosso entendimento e às nossas opiniões com relação ao futebol. Mas a gente não deve trocar jamais a imagem das figuras que construíram o Grêmio com os fatos do dia a dia. Jamais. O que acontece com quem constrói a história tem que estar sempre acima de um ou outro erro que o dia a dia da vida comum transporta pra gente. É nessa relação que as coisas começam a se movimentar. A volta de Renato lá em 2016, ele não saiu do hotel, ele seguiu morando no hotel, que era uma incomodação também. Fez do Grêmio um time que voltou a conquistar títulos. O título mundial e da Libertadores conquistado pela força de Renato também, junto com outros grandes jogadores. E agora a retomada do título transportam sim Renato para um estágio maior. Não é à toa que nós temos uma estátua em volta do nosso estádio. E essa estátua é de Renato Portaluppi. Não é à toa. E o que a gente viu hoje é exatamente a contemplação do rei Renato, do reinato, como gostam de falar, do mito, da figura acima do homem. E em cima dessa relação, claramente, a gente precisa compreender e entender e aplaudir, sabe quem? O torcedor que soube amar, que soube criticar, que soube respeitar e, sobretudo, não mexeu em nada com a força da marca e do ídolo Renato Portaluppi no coração do Grêmio, na camisa do Grêmio, que é o objetivo de tudo do que nós estamos fazendo por aqui. Foi uma lição gigantesca do torcedor, um presente a quem ama o futebol. E eu acho que todo o Grêmio sai muito fortalecido pelo que aconteceu, por entender que o mundo real, muitas vezes, das críticas, nunca vai abater as grandes figuras que construíram a história do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.